Professor Ricardo Rous, nosso cientista político, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que é o Conselho de Segurança ali formado ali por 15 países, com 5 direito ao veto, realizada ontem, tratou dos ataques iranianos sobre Israel. Professor Ricardo Rous, a reunião foi extremamente tensa. A reunião de cúpula foi marcada por uma troca de acusações, um racha entre as potências. Estados Unidos, Irã e Israel acabaram usando o encontro para fazer ameaças mútuas. A sessão terminou sem acordo e não conseguiu condenar os iranianos, nem tirar uma declaração final. Na abertura dos trabalhos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o Oriente Médio está à beira de um abismo e que existe o risco real de um conflito de ampla escala mundial. Vamos abrir aspas. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, abre aspas, agora é hora de desarmar e reduzir as tensões. Precisamos recuar do precipício. Fecha aspas. Ricardo Rous, a gente vem alertando e dizem que é exagero. Existe o risco mesmo de uma escalada regional. O que você achou do Conselho de Segurança da ONU, que fica ali batendo boca e não tira nenhuma conclusão? Capê, você resumiu muito bem, inclusive, o que eu penso. É muita conversa e pouca ação para o Conselho de Segurança da ONU. Em especial, eu acho que o secretário-geral, Antônio Guterres, precisa ter uma liderança um pouco mais contundente, um pouco mais forte, para poder puxar uma costura diplomática nesse momento onde o Irã fez um ataque, mais de 350 entre drones e mísseis, custo de mais de R$1 bilhão para que Israel se defenda, e a abertura da fala do secretário-geral já mostra, estamos à beira de um precipício naquela região, precisamos recuar. E aí a liderança do secretário-geral da ONU é importante, porque senão nós vamos ficar apenas no blá blá blá, na falácia da troca de farpas entre um país e outro, e não vamos ter nenhuma solução concreta, ou pelo menos o posicionamento muito forte das nações que compõem o Conselho de Segurança da ONU e a possibilidade da escalada desse conflito, que é uma possibilidade real. Nós torcemos, nós fazemos votos de que isso não aconteça, mas é uma possibilidade de uma escalada real. Professor Acácio Miranda, se a ONU e o Conselho de Segurança também se transformam num local para conversas longas, enfadonhas, regadas a chá? Não há o risco real dos países tomar a justiça pelas próprias mãos e evitar esse... já que é um órgão que, ao que parece, não funciona. Capês, eu só vou converter um pouco o critério temporal da sua frase, porque não há um risco real. Nós já estamos acompanhando essa situação. A ONU foi incapaz de interferir no conflito Rússia-Ucrânia, está sendo incapaz de interferir na questão do Oriente Médio e, diante de toda essa incapacidade, inegavelmente, nós temos à nossa porta uma possibilidade destes conflitos ganharem em termos de escala. Óbvio, a gente precisa repensar o papel da ONU, especialmente o papel do Conselho de Segurança, porque nós já dissemos aqui inúmeras vezes. O que a gente vive neste momento são guerras por procuração, proxy wars. Nós temos as grandes potências, de um lado Rússia e China, estimulando e aparelhando os seus aliados, e do outro lado Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, agindo da mesma forma. E, obviamente, essas grandes potências não têm nenhum interesse em interromperem esses conflitos, porque eles estão ganhando e, obviamente, eles estão batendo com a mão do coleguinha, sem que sofram qualquer sanção por isso. Então, há necessidade de nós revisitarmos a ONU e há necessidade de nós repensarmos muito do momento que nós vivemos, sob pena de, e nós já falamos aqui em outras oportunidades, nós estarmos próximos, eu não digo próximos, mas o mais próximo que já estivemos de uma terceira guerra mundial. Mônica Rosenberg, a ONU foi criada imediatamente após o término do conflito mais sangrento e destrutivo da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, que por si só já foi uma carnificina. Então, a ideia da ONU era justamente
criar um ambiente para que os países discutissem diplomaticamente soluções. Se ela se torna um órgão permeado por ideologia, incapaz de ter uma análise técnica ponderada e condenar um ataque de um país a outro país soberano, estamos a um passo da barbárie. Mas, Capês, isso que você falou, te ouvindo, acabou de eu tive um insight de que o que está acontecendo na ONU é o reflexo do que está acontecendo no mundo inteiro. Hoje, os países, as sociedades, nós vemos isso no Brasil, nos Estados Unidos, são incapazes de ter uma discussão técnica, um debate técnico entre ideias diferentes para buscar soluções. Está tudo polarizado, é normal que na ONU esteja também da mesma forma. Agora, essa fala de que estamos à beira do abismo, a meu ver, é uma tentativa de dar mais relevância ao que está acontecendo para que essas discussões internas deles pareçam muito importantes. Quem acompanhou um pouco os discursos desde ontem, o único que realmente foi impactante foi o da Síria, que estava muito bravo porque foram em território sírio executar generais. Mas de resto é tudo muito morno e a verdade é que não importa, porque mesmo que a ONU imponha sanções, mesmo que haja algum tipo de sanção comercial, nós sabemos que não vão ser cumpridas, porque o Irã tem lá seus parceiros, então acaba sendo mesmo muita falação e pouca ação. Meu querido coronel Sérgio Marques, fazendo uma retrospectiva de uns 40 anos para cá, quem começou essa confusão toda foi o Saddam Hussein. Logo que ele tomou posse em 79, ele já invadiu no ano seguinte o Irã. Exato. Provocou uma guerra sangrenta de 8 anos. Depois ele invadiu o Kuwait. Provocou uma reação da coalizão. E em razão disso, ele sofreu uma invasão em 2003 que foi fabricada por um falso motivo. E aí os Estados Unidos, a partir do 11 de setembro, inaugurou o período do eu faço o que eu posso. Eu tenho canhão, eu tenho direito. Quem não tem canhão não tem direito. Para onde isso vai parar com a ONU? O Ricardo, quer falar, cara? Posso só fazer uma... Por favor, e depois responde. O Saddam Hussein começou tudo isso, mas começou estimulado e financiado pelos Estados Unidos. É importante que se frise isso. Exatamente. Contra o Irã, exatamente. Exatamente. É o que eu ia completar. O Ocidente armou Saddam Hussein até os dentes. Mas, ao mesmo tempo, o Irã também foi armado, porque a ideia era enfraquecer os dois. Ao contrário, os 8 anos de guerra e fortaleceram militarmente os dois países. Esta confusão toda é a geopolítica, a realpolitik. Nós temos aqui uma nova Liga das Nações, né? A ONU, que é a filha da Liga das Nações. A Liga das Nações teve um fim terrível. Ninguém mais acreditava mais que era o mesmo objetivo da ONU, ninguém acreditava mais, foram surgindo regimes de exceções até o início da Segunda Guerra, o término, né, da Segunda Guerra Mundial. Bom, basicamente hoje, essa parte, nós temos aqueles 5 países que são os permanentes, né, que seriam os vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a Inglaterra, França, a China e a Rússia hoje, que seria a União Soviética, e todos têm poder de veto. Então, na realidade, hoje, como que ficaria a votação? Estados Unidos, Inglaterra e França, pela condenação. China vai se abster. E a Rússia, como ele tem um tratado bilateral com o Irã, porque o Irã, inclusive, fornece armamento de guerra contra a Ucrânia, né? E, em compensação, a Rússia exporta petróleo para o Irã, com certeza a Rússia seria contra qualquer tipo de bloqueio contra o Estado de Israel. Então, a formação atual da ONU, do Conselho de Segurança, não funciona porque sempre tem alguém que vai ter o poder de veto por interesses outros que não o interesse humanitário, que foi o objetivo inicial da ONU, foi o quê? Prevenir guerras. E a ONU está mais preocupada com pautas genéricas de quem pode entrar no banheiro ou não, do que solucionar guerras. Exatamente.